Olá pessoal, vamos então nesse vídeo falar sobre os limites máximos e mínimos para a superelevação. Nós temos são diversas as considerações de ordem técnica e prática que vão estar limitando os valores adotados para a superelevação nos projetos das rodovias. A superelevação mínima admissível deverá ter o valor igual ao do abaulamento utilizado no trecho em tangente. Isso por quê? Para poder garantir a drenagem superficial. Isso vai ser utilizado mesmo quando as forças centrífugas envolvidas não a demandarem. Então, mesmo não tendo força centrífuga para poder fazer superelevação, vai estar se utilizando o valor utilizado no trecho em tangente, que em geral vai estar sendo limitado ali em 2%. A superelevação máxima admissível a adotar para concordâncias horizontais com raios pequenos vai ser estabelecida em função dos critérios de ordem prática, levando-se em consideração aspectos técnicos e econômicos. Então aí vai entrar aspectos técnicos como velocidade diretriz, relevo, velocidade média da pista e outras coisas mais, se está perto de área urbana ou não, e aspectos econômicos, se a rodovia já está pronta, se já tem um trecho pré-definido. Então isso daí vai estar influenciando nos valores a serem adotados. No caso então da superelevação máxima, que vai ser mais complexo, a gente tem um quadrinho que mostra os valores que são recomendados no manual do DNR. Então, nós temos aqui como valor máximo a superelevação de 12%, depois aqui 10, 8, 6 e 4. Então vamos uma por uma. No caso de 12%, essa é a maior taxa de superelevação admitida para fins de projetos de rodovias no Brasil. Porém, o emprego desse valor deve ser limitado nos casos de melhorias de rodovias existentes ou de correção de problemas existentes que não permitam o aumento dos raios da curvatura. Superelevações dessa ordem são problemáticas porque, no caso de veículos lentos, ele vai estar interferindo muito, fazendo com que os veículos lentos sejam jogados para dentro da curva. No caso dessa situação, né? Então, a superelevação de 10% ela é própria para as rodovias de padrão mais elevado. Então, esse valor é o que é utilizado nos projetos para poder estar projetando as rodovias de padrão mais elevado. Então, nós temos aqui nessas condições as condições topográficas, geométricas e de atrito lateral e os volumes de tráfego, favorecendo essas elevadas velocidades e o fluxo ininterrupto. Nesse caso, então, a gente costuma adotar nas rodovias classe 0 e em geral e classe 1 em regiões planas e onduladas. Fora isso, a gente adota superelevações menores. A superelevação de 8% é adotada para as demais classes de projetos de rodovias. Esse valor pode ser também adotado para o projeto de rodovias de padrões mais elevados, quando as condições previsíveis sugiram possibilidade de operação com velocidades médias significativamente mais baixas que as desejáveis, geralmente por causa de situações topográficas, relevo mais ondulado. E aí a gente costuma adotar para rodovias classe 1 em geral, montanhosa, e as demais classes de projeto em geral. Bom, as rodovias que vão ser adotadas superelevações menores, no caso, por exemplo, de 6%, isso vai acontecer em projetos condicionados por urbanização adjacente e muitas interseções que provocam redução da velocidade média. E para 4% é aplicado quando existe intensa ocupação do solo adjacente e reduzida flexibilidade para variar as declividades transversais da pista, sem vias marginais. Então você fica limitado pela parte você não consegue variar devido a calçado, meio-fio, as placas que estão em volta da pista. Então fica limitado nesse valor. Bom, qual valor então a gente vai estar utilizando para poder calcular? Sabendo o valor máximo e mínimo, a gente vai poder definir os limites dos raios das curvas a serem utilizados. Então a determinação dos raios mínimos de curvas admissíveis nos projetos vão estar ligados à equação aqui de equilíbrio que a gente encontrou, só que agora a gente vai calcular o raio mínimo em função da superelevação máxima e, claro, do fator de atrito e da velocidade diretriz. Então essa equação aqui
pode trazer para a gente os valores dos raios mínimos para qualquer situação. Então eu fiz uma tabela aqui que mostra a elevação máxima sendo 4, 6, 8, 10 ou 12%, e a velocidade diretriz também variando aqui de 30 a 120 km por hora. E os raios mínimos da curva são calculados em função desses valores, né? Cada velocidade também vai permitir aqui um valor de fator de atrito, e aí aqui a gente tem todos os raios calculados para todos os valores de velocidades por elevação que a gente está considerando. Então, no caso aqui, por exemplo, de uma velocidade de 80 km por hora, a elevação de 8%, seria um caso clássico, daqui um raio mínimo de 129 metros. Se for para uma elevação de 10%, raio mínimo aqui de 210 metros. Então, quanto maior a elevação, menor vai ser o raio para uma determinada velocidade.